falar um pouquinho mais ainda, né, para encerrar essa enorme lista que não acaba nunca sobre capitalismo, queria falar um pouco sobre o pensamento de como que o capitalismo ele é natural ao ser humano e como que é impossível o capitalismo acabar, tá? O primeiro ponto vai ser então sobre a naturalidade do capitalismo. A gente, e o Marx também fala sobre isso, tá? A gente é ganancioso e etc, né? Então a gente sempre vai querer produzir mais e sempre vai querer mais as coisas. E além disso, historicamente, a gente sempre trocou, sempre comprou, sempre vendeu algum tipo de produto, né? Então, seria então humano ser capitalista, porque dentro do capitalismo, dentro da história do ser humano, a gente sempre resolveu as coisas de forma capitalista. Isso é inteiramente falso, tá? Isso é inteiramente falso devido à definição do que é capitalismo e do que é simplesmente o que é mercado. Quando eu estou falando de mercado aqui, estou falando exatamente dessas relações de compra, de preço e tal, né? Preço, compra, troca e etc. Isso aí é uma relação humana mesmo, tá? A gente desenvolveu isso durante toda a história. Mas isso não é capitalismo, isso é mercado. Então, sim, as relações de mercado são relações sociais que acontecem durante toda a história humana. Só que o mercado nasceu antes do capitalismo e não durante o capitalismo. O mercado não é capitalismo. O mercado já existia antes do capitalismo e também existiu em lugares onde o capitalismo não existe. Tá? Então, as tribos mais, que na antropologia não se fala mais isso, mas as tribos mais primitivas, os aborígenes, né, os Yanomami, que são, que são exemplos que a antropologia dá bastante, que são tribos que foram sempre muito isoladas, etc., faziam algum tipo de mercado, tá? Mas eles não faziam um tipo de mercado capitalista, tá? Então, a ideia de que se tem um mercado e que isso é natural do ser humano, pode até não ser natural do ser humano, mas é socialmente desenvolvido durante toda a história, tá? Não pode ser confundida com o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo nasce no século XVI, né? Então, assim, o capitalismo ele é uma superação de um outro tipo de produção, que é o feudalismo, tá? Então, assim, a gente não pode pensar que o capitalismo é uma coisa eterna. A gente não pode pensar que o capitalismo existiu. Tem gente ainda que tenta defender o tipo de capitalismo primitivo, né? Que é um capitalismo que aconteceu antes do século XVI. Só que eu acho que isso é muito mais uma forçação de barra, tá? Porque no socialismo, no comunismo, terá, e no socialismo teve e tem, mercado também, tá? Então essa historinha de que no socialismo tudo vai ser de graça, o pessoal vai produzir um menos do que o outro, né? Isso é conversa mole de quem não sabe o que socialismo é, tá? Porque no socialismo também tem trabalho, porque o que obriga a gente a trabalhar e fazer essas trocas e vendas é a realidade, tá? A gente trabalha porque a gente precisa sobreviver, não é por causa do capitalismo, não é por causa do socialismo, né? No socialismo vai existir e não existe abolição do trabalho, tá? Só para deixar bem tranquilo vocês. Vocês vão continuar sofrendo por causa de trabalho, tá? Mas enfim. Então, essa questão de que o capitalismo é natural do ser humano é uma conversa mole, papo de gente boba, uma coisa que simplesmente não devia nem existir esse argumento, tá? Porque o ser humano não é naturalmente capitalista, ele não é naturalmente socialista, ele também não é naturalmente feudalista, tá? Isso são construções sociais e quem faz a sociedade são os seres humanos, tá? Então é uma construção às vezes irracional e às vezes é uma construção racional. O capitalismo é uma forma de produção racional, tá? E de que quem detém os meios políticos de poder e etc. determina qual vai ser o tipo de meio de forma de produção que vai ser vigente naquele lugar e etc. No caso dos capitalistas, no caso do capitalismo, são os capitalistas.
Mas então, só encerrando aqui agora esse ponto, o capitalismo não é natural, ele é socialmente construído. Encerrado o ponto, vamos para o próximo, que é impossível, mesmo, tudo bem, mesmo que não seja natural, o capitalismo é impossível de não de acabar. Tá? A gente sempre vai ser capitalista. Bom, eu acho que eu coloquei os dois num vídeo porque eu acho que um complementa o outro, tá? Um argumento complementa o outro, que às vezes as pessoas falam, é impossível o capitalismo acabar porque o capitalismo é natural. Então eu já quis acabar com esses dois argumentos num vídeo só, falando de uma forma muito mais breve, claro. A discussão é enorme. Mas a ideia do que o capitalismo ele realmente é infinito virou até uma piada, assim, uma ofensa assim, de um intelectual muito brilhante, tá? Que as pessoas deviam prestar mais atenção nele, menos do que ele disse na década de 90, muito mais no estudo dele. Que inclusive um dos caras que é especialista nele é o Fernando Henrique Cardoso. E eu estou falando do Francis Fukuyama. O Francis Fukuyama, ele tem uma frase quando acabou a Guerra Fria, ele disse que esse é o fim da história. O que significa ser o fim da história? O fim da história é um termo que ele está pegando emprestado um termo do Hegel, falando que a finalidade da história é o fim da ideologia e a realização de uma dominação ideológica. Ou seja, quando o capitalismo, os Estados Unidos, vai sair assim, um pequeno arroto no vídeo, mas não tem problema. Pensa no que eu estou falando. Pense nisso. Quando os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria, o Francis Fukuyama falou assim, a finalidade da história foi alcançada. Não vai haver mais discussões sobre ideologia porque o capitalismo venceu. Essa é a ideia, resumidamente, né, do Francis Fukuyama. A gente chegou no ápice da história, né, do desenvolvimento social, no ápice da discussão sobre qual é a forma de produção mais eficiente, melhor, etc. Claro que isso provou completamente o contrário, né? As ideologias não acabaram, muito pelo contrário, né? As ideologias continuaram crescendo, né? Então, o que isso tudo tem a ver, né? A grande questão do capitalismo é que o capitalismo ele também é um fenômeno psicológico, né? Uma coisa que eu já até falei sobre isso aqui, né? Sobre o realismo capitalista. Eles acreditam que a ideologia capitalista, né, principalmente pelo neoliberalismo, acredita que a única opção possível é o capitalismo. Todo o resto é utopia. Porque a única forma de a gente conseguir, a única coisa que deu certo foi o capitalismo, tá? Então todas as outras são sonhos, são delírios, né? A única realidade é o capitalismo. E por isso que é impossível não haver capitalismo, porque capitalismo é a única realidade possível. Todas as outras experiências, todas as outras ideias, todos os outros propósitos são utópicas, idealistas, ou são impossíveis, etc. Ou seja, isso é simplesmente uma defesa ideológica, né? Ou seja, é uma forma de enganação, uma ideia de enganação para fazer simplesmente propaganda e torcida para o que você acredita, tá? E o capitalismo com certeza vai acabar. Só que a realização, a superação do capitalismo não é necessariamente o socialismo. Pode ser simplesmente novas formas de organização que a gente ainda não pensou. Tá? A democracia, antigamente, os gregos mesmo, eles tiravam chacota do voto universal. Né? E hoje em dia o sufrágio universal é quase que unanimidade, né? Principalmente aqui no Ocidente. Então, a gente tem que entender que a história, ela segue um motor da razão que às vezes a gente não tem como prever, tá? Mas do mesmo jeito que durante 1.600 anos o modo de organização foi o feudalismo, e todo mundo que falava que o feudalismo, que a superação do feudalismo era utópico e etc., eles nem pensavam numa forma capitalista. E o capitalismo ele também não é um fim em si mesmo, né? Ele também foi construído. Existem as fases do capitalismo, né? Eu já disse aqui no outro grupo, né? Mercantilista, esqueci a outra, industrial e financeira, né?
Ou seja, o capitalismo mesmo, ele passa por modificações que, se você for comparar o mercantil com o industrial, com o financeiro, eles quase não têm muita coisa em comum. A única coisa que eles têm em comum é o fundamento, mas as formas de produção mesmo mudaram inteiramente, tá? A única coisa do capitalismo, por isso que a gente chama as três fases de capitalismo, é porque a estrutura é a mesma, tá? Que é a estrutura de ganhar através do capital, não através do trabalho. E haver divisão de classe, tá? E divisão de classe não é nem só o Marx que fala, tá? Além de outros autores da época dele, o Durkheim também vê que a sociedade é dividida, né? Estratificada. Então a ideia de que é impossível não haver capitalismo é pura ideologia. O capitalismo teve um começo, ele está se desenvolvendo e vai ter um fim. Não necessariamente o socialismo. O socialismo é simplesmente uma opção, uma alternativa ao capitalismo. Mas ele não é uma alternativa, a única alternativa necessária. Tá? Ela é apenas uma alternativa. Então, assim, não é impossível a gente viver em um mundo que não há capitalismo. A ideia do livro do Mark Fisher, né, Realismo Capitalista, é que é mais fácil a gente imaginar o fim da humanidade do que o fim do capitalismo. Porque o fenômeno psicológico do capitalismo está tão dentro da nossa realidade que a gente não consegue imaginar outra realidade possível. Todas as outras realidades são mentirosas ou utópicas. Então é isso. Esses dois termos. O capitalismo não é natural e o segundo que não é impossível viver num mundo onde não há capitalismo, porque a maior parte da humanidade viveu num mundo que não havia capitalismo e o capitalismo é um fenômeno histórico, ou seja, ele se modifica, ele se constrói e um dia ele vai acabar. E é isso. O livro que eu vou indicar a vocês para lerem é o livro do Mark Fisher, Realismo e Capitalismo, só que eu só achei em versão inglês e espanhol. Na época eu li em espanhol, inclusive, porque eu prefiro ler em espanhol que em inglês, tá? Mas, de novo, vou falar para vocês procurarem sobre o vídeo do Ian Neves, do História Pública, sobre realismo e capitalismo, que é incrível esse vídeo, tá? Ele fez minha cabeça explodir em várias partes, tá? E é isso. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como como é que é? Assim como a...